bem grave, dependendo da situação também, certo? Pode levar uma advertência. Então são várias as regras. Aí dando sequência. E o profissional de informática? Vamos supor a seguinte hipótese. Manuel leva o seu PC para João, que faz o serviço. Levou, estava com defeito, fez o serviço, retirando os vírus. Todavia, entretanto, decide não informar ao seu cliente que é necessário formatar o computador para seu melhor funcionamento. Poucos dias depois, Manuel leva novamente a máquina e João cobra pelo novo serviço a formatação. Então, exemplo até parecido, fazendo analogia. Ou seja, Manuel levou o seu computador que estava com defeito, João ajeitou, fez um meio termo lá, um serviço pela metade, tirou o vírus, estava funcionando. Só que ele, para o melhor funcionamento, tinha que formatar a máquina, mas ele não falou nada. Próxima semana, Manuel volta de novo, João formata e cobra por isso. Então, de uma certa forma, ele ganhou 2 vezes. Aí eu pergunto, isso que ele fez foi uma conduta correta? A nosso ver, não foi. Agora, a questão é, João pode sofrer alguma punição? E aí? Quem me responde? João pode sofrer alguma punição? Quem é que tem mais ao vivo aí, Bibi? Para mostrar. Olha, Teresina, Olinda. Estão entendendo a questão, certo? Pelo Código de Ética da Advocacia, tem lá determinando que o advogado não pode fazer determinadas coisas com os clientes. O advogado desobedeceu, ele vai levar uma advertência ou até uma suspensão. Na área, João pode sofrer alguma punição, Bom, do ponto de vista o quê? Ético, fica até complicado, certo? Até porque não existe o quê? Um estatuto, não existe uma regulamentação, certo? Aí vamos lá. Agora, pessoal, prestem bem atenção no seguinte. Ainda não existe essa regulamentação que não poderia advertir, punir um profissional da área de informática. Todavia, existe em trâmite, sendo elaborado, um projeto de lei que ainda está no Senado, pelo menos até a última vez, certo? Está sendo elaborado desde 2007, quase 3 anos praticamente, certo? É o projeto de lei número 607 de 2007. E qual é a finalidade desse projeto de lei? Certo? É justamente o que? Regulamentar a profissão de vocês. Está demorando, mas vai chegar. Desde 2007, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que tem como objetivo, olha lá, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de analista de sistemas e suas correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá outras providências. Então, observe o seguinte, que além de disciplinar a profissão, certo? Vai criar os conselhos, que não existem, certo? Alguns pontos importantes do projeto de lei. Do exercício da profissão de analista de sistemas e atividades relacionadas com a informática. Olha só que interessante. Artigo 1º. É livre em todo o território nacional o exercício das atividades de análise de sistemas e demais atividades relacionadas com a informática, observadas as disposições desta lei, ou seja, observar o que diz essa lei. Artigo 2º. Poderão exercer a profissão de analista de sistemas no país. Agora sim, quem é que vai poder exercer, segundo esse projeto de lei, quando for aprovado vai se tornar uma lei, quem é que vai poder exercer a profissão de analista de sistemas? Inciso 1º. Os possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, engenharia de software, ciência da computação ou processamento de dados, expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. Aí você pode perguntar, peraí, Isaac, então pelo que ele está dizendo aí, eu tenho que fazer um curso de 3º grau, segundo esse projeto de lei? Vamos ver agora, dando sequência. Vai pensar em vocês também. Artigo 3º. Poderão exercer a profissão de técnico de informática. Olha aí. Os portadores de diploma de ensino quê? Médio ou equivalente, de curso técnico de informática ou de programação de
computadores, expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. Então, observe a importância. A partir do momento que isso aqui for aprovado, né, for sancionado pelo nosso presidente, né, vocês terão uma profissão regulamentada. E se você tem uma profissão regulamentada, então, por exemplo, aquele especialista da área que pisar na bola, falando no popular, que cometer alguma conduta não ética, vai sofrer alguma punição. Certo? Vamos lá. O inciso segundo é o seguinte: os que na data da entrada em vigor desta lei, a lei vai entrar em vigor, sei lá, hoje é dia 18/3/2010. Vamos supor que ela entre em vigor no dia 18/3/2011. Então, os que na data da entrada em vigor dessa lei tenham exercido comprovadamente durante o período mínimo de 4 anos a função de técnico de informática e que requeiram o respectivo registro, né? Técnico de informática e que requeiram o respectivo registro aos conselhos regionais de informática. Então, se tiver como a pessoa provar que já exerce há 4 anos essa função, é só ir no conselho, que já vai existir também, certo? E pedir o registro no mesmo, certo? Então, um projeto bem interessante para vocês. Agora, o próprio projeto de lei fala das infrações possíveis. Vamos lá, as infrações segundo o projeto de lei. Artigo 31. Constitui infrações disciplinares, além de outras, né, algumas condutas que vocês não poderão cometer. Primeiro, transgredir preceito de ética profissional. Observe que isso aqui está um pouco até subjetivo. É lógico que com a formação de um conselho, certo, de informática, eles vão disponibilizar quais seriam o quê? Esses preceitos, essas normas da ética profissional. 3. Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Então, está lá você exercendo a sua profissão de informática e de repente você pratica algum ato o qual existe uma lei que diz que é crime ou contravenção. Isaac, qual é a diferença entre crime e contravenção? Olha só, os delitos no nosso país, né, são divididos em crimes e contravenções. Então, delitos, crimes e contravenções. Qual é a diferença entre os crimes e as contravenções? Bom, é que em relação às contravenções, são delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, são aqueles delitos que não colocam tão em risco a vida da sociedade, da população. Então, por exemplo, uma contravenção penal conhecida é perturbar o sossego alheio, né? Então, aquele pessoal que chega com som alto, né? Levanta a caixa do som, já embriagada, o som lá em cima. Ou então, jogo do bicho é uma contravenção penal também. Agora, você parte para crime, como é que você vai aplicar isso na profissão de vocês? Então, aquele mal profissional, né, que simplesmente troca a peça boa por uma usada. Então, a gente pode dizer, de uma certa maneira, que ele cometeu o crime de furto, certo? O crime de roubo, muita gente confunde furto com roubo, né? Qual seria a diferença então? No roubo não, você utiliza o uso da força, certo? Então há uma pressão psicológica, até uma maneira bem má, é mais agressivo. O furto não. Então normalmente, se for comparar com a profissão de vocês, um profissional desse tipo, ele vai cometer um furto. Troca uma peça boa por uma usada, certo? Então, praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Então, vai ter que ver o que foi que ele praticou. Existe alguma lei que define aquele ato como crime? Ele vai responder por um crime. Existe na lei de contravenções penais aquele ato que ele diz que é uma contravenção, então vai responder por uma contravenção. Ok? Podendo ser preso em ambas, né? Agora, claro que vai depender do caso prático. Agora, as penalidades, segundo o mesmo projeto de lei. O artigo 32 diz o seguinte: as infrações disciplinares estão sujeitas à aplicação das seguintes penas. Vamos lá. Primeira pena, certo? Para o profissional da área, vai ser uma advertência. Então vai chegar o conselho, seja regional, normalmente regional, para depois para o federal, chega o conselho regional, fulano e tal. Você, profissional da área,
cometeu isso, então tome cuidado para que ocorra novamente. Vai dar um aviso, certo? Outra, multa. Então ele poderá sofrer uma multa. Aí vai mexer no bolso, né? Onde dói muito, né?